Shalom, meus queridos e amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez para estar levando para vocês mais um banquete, né? Um aperitivo aí para vocês do maná que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Quando eu falo isso, talvez vocês não tenham essa informação, mas eu vou estar aqui informando vocês ao que eu quero me referir. Quando Deus tirou o povo do Egito, o povo ele foi para o deserto. E lá eles viveram na maior proximidade da eternidade. Por que eu falo isso, na maior proximidade da eternidade? Porque lá as pessoas não ficavam doentes, as roupas elas iam se adaptando conforme passavam os anos, ou seja, elas não se desgastavam, nem as sandálias se desgastavam. A comida ela vinha diretamente do céu, Deus mandava um maná do céu, ou seja, alimentava todos eles quando não trazia codornizes, carne e tudo. E a água saía diretamente da rocha, que era Jesus. Jesus matava a sede e a fome diretamente daquele pessoal. Então aquele maná do deserto, ele vinha diretamente do céu e nenhuma pessoa morreu de fome, nem de sede, nem de nada. Deus cuidou ali de um povo no meio do deserto, cheio de escorpiões, serpentes terríveis e vários outros perigos. Deus não deixou ninguém morrer de fome e nem de sede. Lógico que de vez em quando Deus tinha que vir com o juízo, porque aquele povo era o povo que iria estabelecer o reino de Deus na terra, né? Esse era o objetivo de Deus. Como esse objetivo ainda não foi embora, é a mesma coisa. Deus quer estabelecer o reino dele na terra através de um povo santo, através de um povo que verdadeiramente expressa a vida de Deus em si. Esse é o nosso chamado. Por isso que para nós cristãos, ser cristão, eu só vou definir mais algo, né, para que vocês possam entender, ser cristão não é para qualquer um. Vocês vão conhecer crentes, vão conhecer religiosos, mas cristãos, que significa pequeno Cristo, que anda no mesmo caminho que Cristo anda e que procura fazer as mesmas coisas que Cristo realmente fazia, são poucos. São poucos. Eu estou caminhando nisso e confesso para os irmãos que estou longe do ideal de ser um cristão, mas é algo que eu procuro todos os dias, que é o objetivo das nossas vidas. Se as pessoas olharem em nós e não ver Jesus nas nossas atitudes, nos nossos gestos, nos nossos atos e principalmente no nosso testemunho, a gente está enganando as pessoas. A gente vive tão somente uma religiosidade. Eu uso muito esse termo de religiosidade porque todas as pessoas elas têm as suas religiões, as suas crenças, as suas formas de entender o que é Deus. Então, assim, agora todas as religiões são certas? Não. Não. O verdadeiro caminho para nós que procuramos viver uma vida de santidade é sermos cristãos. E cristãos não é uma religião, é um estilo de vida. Tá quente, hein, pessoal? Não sei se vocês receberam aí, só fazer um adendo, uma pausa, né? Que nós vamos ter as ondas de calor mais terríveis de todos os tempos, né? E tem pessoas ainda que não caíram em si, né? Que não entenderam, né? Que isso é o juízo de Deus, né? Juízo de Deus, ou seja, acontecendo os furacões no sul, essas ondas de calor. Mas enfim, tem pessoas que não querem nem tocar nesse assunto, né? Tem pessoas até que me dizem, né, que tem medo das minhas pregações, né? Que eu só falo só de desgraça, né? Mas fazer o quê? Não é de desgraça, na verdade eu estou dando para vocês o jornal do dia. Quem não assiste, quem não vê notícia, o Celso está dando o jornal do dia com um objetivo, como eu posso dizer, com a concomitância das profecias bíblicas. Nós estamos vivendo no tempo do Apocalipse. Nós estamos vivendo debaixo do juízo de Deus. Deus está muito triste com a gente, porque nós temos sido falhos na nossa vida de testemunhar Jesus na terra. Nós temos vivido uma verdadeira hipocrisia, né? Hipocrisia, quando eu falo, é de hipócrita, ou seja, de ator. Tá? Nós temos atuados, mas nós não temos vividos. Atuados são papéis que você faz e você esquece, ele joga fora e não vive daquela forma. Então, por isso que é hipocrisia. O verdadeiro cristão é um estilo de vida que ele tem que imprimir na sociedade. As pessoas olharem nele e ver realmente um homem irrepreensível. O que o cristão tem que ser hoje é irrepreensível. E vendo, meus amados irmãos, o que está acontecendo no mundo,
eu fico assim cada dia mais alerta, sabe, mais preocupados, que tem muitas pessoas dormindo num sono eterno, dormindo num conforto onde eles não querem saber do que está acontecendo. E eu digo novamente para vocês, se pautam com isso que eu vou falar para vocês. Se tudo o que vocês forem fazer não tiver um objetivo, se vocês não perguntarem para si mesmo o que isso vai implicar na minha eternidade, saem fora. Nós estamos no momento de tudo que vocês forem fazer, eles têm que ter um objetivo para a eternidade, eles têm que tocar a eternidade, tem que ser algo que vai, como eu posso dizer, que vai somar a sua eternidade para a salvação, e se for para a condenação, sai fora. Nós estamos num momento tão perigoso que nós não temos tempo de pecar. Nós não temos, quer dizer, nunca tivemos, né? Mas agora mais que tudo, porque Jesus ele pode voltar a qualquer momento. Daí as pessoas falam, mas o evangelho não chegou em todo mundo. Quando você sabe que não chegou em todo mundo? A gente mal conhece o que acontece na nossa cidade, no nosso bairro, muitas vezes até dentro da nossa casa, e as pessoas falam assim para mim, mas o evangelho não chegou no mundo todo. Como você sabe disso? Se naquela época Paulo, Pedro, os discípulos estavam esperando Jesus e eles viviam nessa ansiedade, na espera de Jesus, isso é um dom. Eu digo novamente para que vocês entendam, Jesus só vai voltar para aqueles que estão esperando Ele. Se você esperar, assim, receber dinheiro, se você esperar comprar a sua casa, comprar o seu carro, casar ou ter filho, cuidado. Aquele que você não está esperando pode chegar e você nem perceber. Só vai perceber exatamente por causa de que vai começar uma nova manifestação na Terra, uma nova... como eu posso dizer? Eu estou procurando a palavra aqui, muitas vezes fogem as palavras, porque eu não tenho quase nada escrito, né? A maioria das coisas o Espírito Santo me traz uma nova dispensação. Quando a igreja subir, tá, vai começar na Terra uma nova dispensação, ou seja, vai começar a Era das Trevas. O que é a Era das Trevas? É a era em que Jesus vai entregar a chave na mão do diabo, e ele vai soltar um montão de tranqueira lá de dentro, e olha, o que vocês estão escutando agora sobre Alien na verdade nada mais são que anjos caídos. As pessoas que ficarem aqui na Terra vão enfrentar esses anjos caídos, eles vão se manifestar, eles existem. Eles estão só esperando a igreja, né, a igreja do óleo e do vinho ser tirado da Terra. E depois que a igreja do óleo e do vinho for tirada da Terra, amados, aqui vai virar um inferno. Vocês não têm noção. Deus deu várias visões para várias pessoas, e eu gosto muito de visão porque eu acredito. Deus de vez em quando me dá algumas visões e algumas experiências sobrenaturais, né? Então eu digo para vocês, não fiquem aqui. Busquem uma vida de santidade, uma vida de justiça, uma vida de comunhão, uma vida de intimidade com Deus, para que vocês possam ouvir de Deus, diretamente de Deus, o que está acontecendo, o que você precisa para se preparar para subir no arrebatamento. Nós estamos vivendo nesse momento de extremo perigo. Qualquer distração que você tiver, volto a dizer, qualquer distração que você tiver, você vai ficar. Eu lamento dizer isso daí. Qualquer distração que você tiver, por isso que nós temos que ter um tempo de qualidade com Deus. Em todo momento que vocês estiverem, irmãos, por favor, usem esse tempo para buscar o Senhor. Se você está estudando, as pessoas que estão fazendo faculdade, e conheço uma pessoa muito querida, né, começou a fazer faculdade, peça para Jesus fazer faculdade com você, estudar com você, aprender com você, estar ali naqueles momentos com você. Você que está trabalhando os seus horários, peça para Jesus trabalhar com você. Você que tem que fazer alguma tarefa, cuidar de filho ou qualquer outra coisa, peça sempre para que Jesus esteja com vocês. Porque a menor distração, se ele voltar, nós não vamos perceber se nosso coração não estiver com um desejo enorme de nós nos encontrarmos com esse Deus que tem nos amado e nos poupado de muitas coisas aí que está acontecendo sobre a Terra. Ele nos poupou da pandemia, né? Vários amados, pessoas conhecidas ou vizinhos, né, morreram. E está chegando, olha, digo para vocês com uma certeza, eu não estou especulando não.
A gente paga um preço e a gente conhece pessoas que pagam um preço com Deus, e Deus tem um online com essas pessoas que vocês não têm nem noção. São pessoas que vão até adiante do trono de Deus e ali o Senhor instrui elas. E segundo essas pessoas, e na minha vida também, está chegando uma pandemia muito mais terrível que Covid. E vai fechar tudo novamente, vai ter lockdown. As pessoas que não estão bem com Deus, elas vão entrar em depressão, porque vai novamente começar o lockdown. E vai ser muito mais terrível, porque esse lockdown é para estabelecer, é para instaurar a moeda digital, porque ele sempre tem um objetivo, tá, satânico atrás das coisas que ele faz, porque as coisas não são do jeito que eles fazem, né? Então eles usam essas coisas como peça de manobra para eles poderem estar estabelecendo o reinado do anticristo, porque nós estamos já vivendo o sistema do anticristo, só falta realmente ele se manifestar, quem vai ser o homem da impiedade, mas ele já está no meio de nós. O anticristo, ele já é uma pessoa que está esperando somente a igreja ser tirada da terra. Porque enquanto a igreja estiver sobre a terra, a Bíblia fala assim que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Então não adianta, ele não tem como vencer o povo de Deus. Essas pessoas, essas poucas pessoas que testemunham e que pagam um preço verdadeiramente diante de Deus para testemunhar Jesus. São essas pessoas que estão impedindo o surgimento do homem das trevas e as trevas que vai dominar o mundo todo. Porque a Bíblia diz assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Porém, que quando essa igreja for arrebatada, é só vocês ir lá em Daniel 7 ou 9, uma coisa assim. Vai ser dado o poder para o anticristo e ele vai prevalecer sobre o povo de Deus. São dois tempos que vocês têm que perceber. A hora que a igreja subir, que o Espírito Santo for tirado da terra, aí vai reinar as trevas na terra, porque o povo, desde da rebelião de Nimrod, lá do próprio Adão, o povo tem clamado por um Deus aonde deixa eles manifestarem a obra das suas carnes, porque as pessoas não querem Deus. As pessoas querem solução, querem dinheiro, querem felicidade, querem saúde, mas elas não querem Deus. Então, quando a igreja for subir, né, for arrebatada, o anticristo vai estabelecer aqui na terra o seja feliz e nada mais importa. É o que as pessoas dizem hoje, né? Quando quando a mãe dos meus filhos, né, foi embora, eu me lembro muito bem a palavra dela, né? É muito triste isso. Hoje eu vejo o contrário do que ela queria, né? Ela falou assim, egoísmo não, mas eu quero ser feliz. E infelizmente, né, ela abandonou uma garotinha, né, de 12 anos, né, mas Deus, tenho certeza que Deus está pronto para perdoar ela, né? E isso é a temática, né, das pessoas hoje, né? Eu quero ser feliz e o resto que se dane, né? Então as pessoas são mais ou menos disso daí. Eu quero até pedir desculpa, né? Eu dou o exemplo das coisas que acontecem comigo, né? Eu não tenho como dar exemplo de outras coisas, né? Então eu falo das minhas experiências porque pode ser ensinamento para vocês, né? Cuidado com eu quero ser feliz. Um cristão, ele tem que ser, eu quero fazer a vontade de Deus, e dentro da vontade de Deus, o Espírito de Deus me batizará com o óleo da alegria, como batizou Jesus. Esse é o Espírito de Deus, de Jesus em nós, fazermos a vontade do Pai. É para isso que Jesus veio e é para isso que ele deixou uma igreja que tem a sua imagem, que tem a sua semelhança e que tem o seu testemunho. Nós temos que fazer a vontade de Deus. E dentro disso, né, eu tô aqui batendo um papo com vocês, né, mas eu vou entrar logo no assunto que Deus me deu para essa semana, muito interessante, muito. Eu louvo a Deus que o Senhor sempre vem com assuntos interessantes e que podem, e que eu gostaria que abalasse as estruturas de vocês para que vocês se convertessem, para que vocês pudessem conhecer mais de Deus, ter mais comunhão com Deus, ter mais intimidade com Deus ou buscar mais Deus, porque o tempo acabou. O tempo acabou, nós não temos mais tempo para brincar, nós não temos mais tempo para fazer coisas que não toquem a eternidade. Sempre a pergunta novamente, eu vou até repetir, se o que você está fazendo ou decidir fazer hoje, ela não tem uma conotação para a eternidade, o que aquilo vai impactar na minha eternidade, sai fora, pode ser distração, e você perder a salvação por causa dessa distração. Então o que Deus trouxe para a gente, tá, o tema dessa semana, é muito interessante,
Altares ou lugar de prostituição? Do que eu estou falando de igreja, meus amados? Estou falando de igreja. Altares, ou seja, o lugar mais importante da terra, onde Deus se manifesta, onde Deus traz a bênção, o juízo dele, que é o altar de uma igreja. Ou lugar de prostituição, né? O lugar onde as pessoas vêm de Jesus, onde as pessoas prostituem Jesus, onde as pessoas elas só querem satisfazer a sua sede de poder, né, e de dominação. Que hoje, infelizmente, né, a maioria das pessoas, ou a maioria das igrejas, tem sido altar de prostituição. Quando eu falo igreja, eu coloco uma conotação de estabelecimento, de sistema, mas é nós somos a igreja. Então o nosso coração é um altar onde Deus fala, aonde Deus reina, aonde nós obedecemos a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, ou é um lugar de prostituição, onde eu posso fazer o que eu quero, posso comprar o que eu quero, posso satisfazer a minha carne, não quero saber da vontade de Deus. A vontade de Deus é ultrapassada, entendeu? É para aquele tempo, e nós somos moderninhos, entendeu? Deus ele vai perdoar, Deus ele é bonzinho, Jesus ele é bonzinho. Cuidado, vocês não conhecem Deus. Esses juízos que vêm sobre a terra, terremoto, pandemia, várias pragas, várias fomes, várias pestes, é Deus que está causando. Ele fala em Isaías: eu sou o que faço bem e também faço mal. Deus usa as agentes, mas é da vontade de Deus estabelecer o juízo dele na terra, porque a única forma do homem compreender a soberania de Deus é Deus batendo, é Deus sendo duro com essas pessoas para elas acordar, falar: Senhor, alguma coisa está errada, né? Me perdoe, e aí começar a ver a bênção. É só vocês lerem claramente, eu sempre dou essa referência de Deuteronômios 28, bênção e maldições. Existe uma regra de comportamento, existe uma veste, um padrão de vestimenta, que é a santidade de Deus em nós. Tá? Então quando Deus me trouxe, né, eu nem ia falar, sinceramente, o tema era outro. Eu queria falar de outras coisas, né, mas Deus ele veio e me deu esse tema, acho que foi ontem, né, hoje é quarta-feira, dia 20. Deus me deu esse tema, foi ontem. E eu vou estar postando isso na sexta-feira, né, que vai ser dia 22, tá? Daqui a 2 dias. Então eu quero compartilhar, né, para começar, repare bem isso. Adão e Eva foi criado, vamos falar de Adão. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. O pai, a mãe de Adão era Deus. Ele não tinha diferença nenhuma de Deus. A Bíblia fala imagem e semelhança. É só vocês ir no dicionário e ver o que significa. Ele não tinha diferença nenhuma de Deus. Porque o objetivo de Deus para Adão era ele estabelecer a imagem de Deus através da sua vida. Não que as pessoas iam adorar ele, não é essa coisa não. Mas as pessoas iam ver um padrão de santidade e as pessoas não conheceriam o bem e o mal, porque Adão ele foi aprovado no bem e o mal, ou seja, na árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse era o objetivo de Deus. Ele tinha uma prova para passar e ele falhou. Quando ele falhou, o único homem depois de Jesus que era imagem e semelhança de Deus foi Adão. Somente Adão e Jesus era a imagem e semelhança de Deus. Adão falhou, Jesus não. Jesus cumpriu a vontade do Pai e cumpriu todos os mandamentos do Pai e não falhou. Ele foi irrepreensível. Ele não pecou em nada. Adão, ele não foi aprovado. A primeira prova dele, ele pisou na bola e ele produziu filhos à sua imagem de pecado, à sua imagem de rebeldia, à sua imagem de pessoa que não quis que Deus dirigisse a sua vida. Então eu vou ler isso, né, eu dando essa introdução para que vocês entendam, né? Somente era algo, olha, você pode comer de todos os frutos do jardim do paraíso, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não é para você comer. Em outras palavras, tinha 2 árvores no paraíso. A árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? Tinha várias árvores frutíferas, mas tinha 2 árvores que eram assim significativas na eternidade de Adão. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que significava a morte dele, e realmente depois que ele comeu, ele morreu. E a árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal era o diabo,
Era somente aquele cercadilho, aquela localidade que ele poderia ficar o diabo, que foi permitido para ele, e a árvore da vida, que era Jesus. Ele decidiu escutar uma voz estranha e acreditar em alguém que ele não conhecia, diferentemente de quando a primeira vez que ele abriu os olhos, olhou, era Deus. Então ele resolveu escutar essa voz, essa pessoa que ele nem conhecia, desprezando aquele quem ele criou. E aí ele criou uma rebelião. Quando ele criou essa rebelião, o céu foi fechado e o homem passou a não ter mais comunicação, não ter mais acesso a Deus. O homem decidiu viver a sua vida da forma que eles quiseram, como hoje. Hoje o homem decidiu isso, o homem não quer Deus. O homem quer viver da sua forma, do seu jeito e do seu modo de viver. Nós estamos vivendo esse momento. Essa foi a herança que Adão nos deu e que nós até hoje exercemos com muita propriedade. Então, diante disso, eu vou ler para vocês aqui, tá? Gênesis 4, só para vocês entenderem, tá? Diz assim, o Gênesis 4, do versículo 25 a 26, mas eu vou ler mais vou ler os dois, tá? Eva, mulher de Adão, tornou a conceber, deu à luz um filho, a quem deu o nome de Sete, que quer dizer designado. Pois na palavra de Eva, pois nas palavras de Eva, Deus me concedeu um outro filho para ocupar o lugar de Abel, que Caim matou. Sete veio a ser o pai de Enos. Foi depois que nasceu Enos que começaram a invocar o nome do Senhor novamente. Eu não sei quanto tempo passou, mas desde a morte do justo, Hebreus fala a respeito, acho que Hebreus 11 fala que Abel era justo, né, e o sangue, ele era tão justo que a terra, né, clamou o sangue dele, né, quando ele foi morto, né, porque ele era justo. A Bíblia falava assim, a alma que pecar, essa morrerá. Ele não tinha pecado, Abel. Então ele foi morto em santidade. Então a terra começou a clamar, a terra não aceitou aquela condição. E ali o homem, ele foi gerando pessoas caídas, pessoas rebeldes, pessoas que não queriam Deus. Eu não sei quanto tempo, de repente foi 100 anos, 200, 500 anos, ou 1000 anos. Não, 1000 anos não pode ser, porque Adão viveu 940, 960, mais ou menos isso, 960 anos. Tá, mas foram muito tempo que, depois que nasceu Enos, voltou-se a invocar o nome de Deus. Para a gente ver como é raro existir pessoas que dão testemunho de Deus. Eu fico muito contente quando apresentou-se ali o diabo, né, junto com os filhos de Deus, e Deus deu testemunho de Jó, falou assim, você viu meu servo Jó, como ele é fiel em todas as coisas? Deus, ele pôde apostar em Jó. Deus, ele pôde dar testemunho de Jó. Será que ele pode dar testemunho de nós? Então, novamente, Enos, ele fundou um altar que era um altar, um lugar de adoração a Deus. Era um lugar onde Deus falava com o povo. Era um lugar que as pessoas olhavam nele e viam o testemunho de Deus. O altar da vida de Enos foi um altar que teve a própria aprovação de Deus. Isso quem deu para Moisés, que quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés, foi o próprio Deus. Deus deu testemunho de Enos, falou assim, olha, depois de muito tempo, foi muito difícil, depois que mataram o meu justo Abel, eu pude encontrar justiça em Enos. É esse testemunho que a gente tem que dar, a gente tem que ser aqui na terra para Deus, sabe? Deus, ele tem que olhar na gente e apostar na gente, ele falar, nós não envergonharmos o nome de Deus, porque quando nós somos cristãos, nós carregamos em nós o nome de Cristo. Então qualquer pecado que nós fizermos, quebra de aliança, pecado, qualquer pecado, nós estamos envergonhando o nome de Deus diante de uma grande nuvem de testemunha e diante dos demônios, diante de todos. Então pensa nisso, cada vez que você peca ou você envergonha o nome de Deus, você está jogando o nome de Deus no barro. Você está crucificando Jesus novamente.
Pensa nisso. Vê se o seu coração começa a se condoer a partir desse momento que você começa a saber disso. Por que Enoque foi arrebatado? Vocês já pensaram nisso? E Noé teve que enfrentar o dilúvio. Enoque andava com Deus. Enoque, ele tinha intimidade com Deus. Não tinha visão naquela época, não tinha profecia, não tinha milagres. Pensa em qualquer coisa que nós temos a partir de Jesus, não tinha nada. Enoque, ele adquiriu o hábito de ouvir ao Senhor. Ele andava na natureza, quando ele ouvia os ribeiros de água, ele não ouvia os ribeiros de água, ele ouvia Deus falando através daquele som. Quando ele ouvia os pássaros cantando, ele não ouvia os pássaros, ele ouvia Deus se comunicando com ele. Quando ele ouvia os ventos sobre as copas das árvores, ele não ouvia aquele vento, mas ele ouvia Deus sussurrando em seus ouvidos. Oh glória! Oh glória! Isso é andar com Deus. Noé não andava? Não estou dizendo que Noé não andava. Noé foi, naquela época, tá? Foi antes de Enoque ser arrebatado. Foi depois que Enoque foi arrebatado, tá? A Bíblia diz assim que de milhões, quase 4 bilhões de pessoas, nós temos 8, né? Metade da população que tem hoje tinha naquela época. Daquela metade, só foi encontrado uma única pessoa justa, Noé. E eu pergunto, por que Deus ele levou Enoque e deixou Noé? Porque Deus nunca deixa a luz dele apagar aqui na terra. Isso é um grande segredo para essa terra já não ter sido destruída como Sodoma e Gomorra. Porque hoje nós somos piores do que Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra eles não tinham um dia de orgulho gay e eles foram destruídos. Hoje nós temos dia de orgulho gay. Olha que coisa. Como Deus, através dessas luzes noés que ele coloca na terra, ele consegue verdadeiramente exercer a misericórdia dele aqui na terra. Fala, não. Eu vou dar um exemplo, né? O Celso está pagando um preço. Não, a Maria está pagando um preço. Não, a Priscila está pagando um preço. Deus ele sempre procura pessoas para pagar esse preço de uma verdadeira vida em comunhão com Deus. Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra por causa deles não serem hospitaleiros e também por causa do homossexualismo. Eles não tinham dia do orgulho gay. Por que Deus não destrói São Paulo, que tem o dia do orgulho gay? E todas as cidades que celebram esse dia? Por que será? Misericórdia de Deus, o sangue de Jesus Cristo. Esse sangue de Jesus Cristo, ele nos lava de todos os pecados, e quem leva a pedrada, quem pagou todo o preço, quem foi até por o inferno foi o próprio Jesus em nosso lugar. Ele pagou esse preço, por isso que o sangue dele até hoje flui, para que quando você peca hoje e você se arrepende verdadeiramente, esse sangue possa te limpar. Onde Esaú ergueu seu altar? Esaú e Jacó. Ele casou-se com 2 mulheres hititas, que seu avô Abraão disse para não se casar. Jacó ergueu seu altar nos descendentes de seus avós e pais e gerou uma semente santa que veio a ser o Messias. Onde nós estamos erguendo nosso altar? Nós estamos erguendo nosso altar dentro dos mandamentos de Deus, seguindo os preceitos de Deus, ou nós estamos se rebelando, fazendo a nossa vontade? Cuidado com a sua vontade. A sua vontade, sem a anuência da palavra de Deus, sem a anuência da Bíblia, sem a anuência dos mandamentos, é rebelião contra Deus. Você vai ser destruído, porque Deus não comporta dentro dos céus, dentro de uma vida de santidade, pessoas rebeldes. Os rebeldes serão destruídos. Em Isaías, se não me engano é 59, fala que ele vai pisar o lagar, os pés dele vai matar todos os rebeldes e pecadores que pisaram o seu sangue, que se rebelaram contra a sua aliança, que se rebelaram contra os seus mandamentos. Onde Moisés ergueu seu altar, ele teve 40 anos no Egito assistindo os altares idólatras, 40 anos no deserto aprendendo a construir altares e finalmente 40 anos ensinando o povo a santificar seus altares. Será que você tem ensinado as pessoas a santificar os altares verdadeiros? Ou você se cala, não tem nada a ver com isso daí não, cada um. Eu não sou responsável pela salvação de ninguém. Há salvação individual. Você vê o seu irmão pecando,
pessoas da sua família e você não quer nem saber, entendeu? Porque é a salvação individual. Deus vai requerer da sua vida aquela pessoa que você não avisou que estava em pecado. Isso é verdade. Não queira cair na ira de Deus. Se você se rebelou, se você não disse aquilo que Deus te chamou para dizer, para ser uma voz, dizendo, olha, é pecado, Jesus está voltando, se santifica, se arrependa, corre até Deus, se arrependa dos seus pecados. Se você não viver dessa forma, você não vive um verdadeiro cristianismo. Você tem que ser uma voz dizendo, pecado. Você tem que ser uma trombeta alertando as pessoas, olha, perigo, perigo. A gente, quando aproxima-se de uma cerca eletrocutada, está lá escrito abertamente, cuidado, lei cerca elétrica. Quando a gente se aproxima de uma casa que tem cachorro, cuidado, cão bravo. E por que o povo de Deus não tem que alertar as pessoas que estão indo para um caminho de perdição, indo para o inferno, vivendo uma vida de pecado? Não, a gente não pode julgar. Para com isso. Nós temos que ser pessoas que denunciam o pecado. Nós temos que ser pessoas que em nós não habita pecado, para que nós tenhamos moral e honra de indicar que as pessoas estão fazendo pecado e ajudar elas a sair do seu pecado. Não para condenar. Para dizer, olha, existe uma solução. Se arrepende, porque senão você vai para o inferno. É para isso o nosso chamado. Não é somente só para dizer, Pai de Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Não, a salvação é individual. Para com isso, isso é uma mentira. Isso não é cristianismo. O cristianismo é denunciar o pecado e viver uma vida de justiça e santidade. O que você tem impactado na sua família? O que a sua vida diz de santidade para as pessoas que estão te assistindo? Será que elas veem Jesus? Ou veem o Celso, a Rosângela, ou tão somente um outro nome? A nossa vida tem que demonstrar Jesus. As pessoas têm que se incomodar com a sua presença naquele lugar, a ponto delas não falarem palavrão, a ponto delas respeitarem você, ou a ponto dela, me perdoa, sabe, quando pisar na bola, pedir desculpa para você, pedir perdão. Então, o que sua vida tem impactado o meio pelo qual você vive? Será que o altar que você está erigindo, construindo na sua vida, é um lugar onde Deus fala, onde Deus é Senhor, onde você mostra que Jesus é o Senhor da tua vida, onde você dá testemunho de Deus? Ou é um altar de prostituição, onde você vive conforme as pessoas que não são cristãs, que não vivem uma vida que, teoricamente, deveria ser diferente de você porque você vai na igreja? A religiosidade não salva ninguém. Novamente, cristianismo não é religião. Cristianismo é um estilo de vida. É na forma que você fala, é na forma que você se veste, é na forma que você se comporta, é na forma que você trata o seu marido ou a sua esposa, é na forma que você trata os seus irmãos, os seus pais. Se você não tiver um testemunho daquilo que você prega, aquilo que você prega não ser verdade, não ser algo que você vive, é uma mentira. Uma vez eu ouvi, irmãos, dentro de uma igreja, a pessoa pregando falando assim, não que a gente vive tudo isso, né? Mas a Bíblia diz isso. Se você não vive aquilo que você prega, não prega, porque você está pregando para a sua própria condenação. Você só pode pregar aquilo que você verdadeiramente vive ou que você está buscando para viver. Mas você não pode ainda, enquanto isso não for realidade na sua vida, falar para os outros qual a moral que você vai ensinar as pessoas, sendo que você não aplica na sua vida. Vocês entendem? Em Joel, meus amados, o livro de Joel fala que sim, que nos últimos dias a gente terá como eu posso dizer, um avivamento muito grande, onde os pais se converterão para os filhos, onde os filhos se converterão para os pais, a lua se tornará negra. Nós estamos vivendo esses dias de grande poder da palavra de Deus, mas uma vez, eu até ontem estava ouvindo, eu esqueci eu acho muito bacana que eu gravo, né, quando eu tenho experiências sobrenaturais, mas muitas vezes, né, de uma forma negligente, eu esqueço. Né? Eu tive uma vez uma visão, um arrebatamento, aonde o Senhor me arrebatou e eu fui para os céus, e por incrível que pareça, de todos os que habitam sobre a terra, somente 5 pessoas tinham sido salvas, meus amados. Não que isso vai acontecer, mas é muito significativo, é muito pouco. Numa terra de
4 bilhões de pessoas na época de Noé, somente 8 pessoas foram salvas, porque nós temos a loucura ou a imaginação de acreditar que muitas pessoas vão ser salvas. Tem uma canção que eu não gosto nem de cantar ela do jeito que ela fala assim: muitos vão subir, muitos vão ficar aqui no mundo de ilusão. Eu mudaria essa letra: poucos vão subir, não que eu desejo, mas pelo que eu vejo. Muitos vão ficar. Por quê? Porque as pessoas não estão dando um testemunho de Deus. Que hoje, em nome de Jesus Cristo, o altar da sua vida seja o altar de adoração, aonde Deus fala e aonde você testemunha Jesus. Porque o altar de prostituição, se você tem replicado ou sendo isso na sua vida, Deus vai te destruir, você vai para o inferno. Que em nome de Jesus, essa palavra possa entrar no teu coração e mudar a tua vida. Porque o tempo acabou, o Messias está vindo. Que Deus os abençoe. Shalom, meus amados.